Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar novamente a resolução de questões da banca Legatus. É nossa terceira aula sobre essa banca. Se você não viu as aulas passadas, dá uma olhada nos vídeos passados desse nosso canal, que com certeza vai ajudar bastante a sua preparação. Tanto as aulas do Instituto Legatus, como também de outras bancas ou de temas recorrentes que também trabalhamos aqui em nossas aulas. Antes de iniciar a aula, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema, qual banca você gostaria de ver em nossos vídeos. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo, que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação, que é o nosso material mais completo. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão, trabalhando aí questões da banca Legatus. A unidade temática esportes, prevista na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, reúne tanto as manifestações mais formais dessa prática, quanto as derivadas. Para a estruturação dessa unidade temática, é utilizado o modelo de classificação baseado na lógica interna, tendo como referência os critérios de cooperação, interação com o adversário, desempenho motor e objetivos táticos da ação. Sendo assim, assinale a alternativa que indica apenas exemplos de esportes de marca. Então, uma típica questão sobre a classificação dos esportes na BNCC, e aí mais especificamente a gente vai procurar nas alternativas apenas os exemplos de esportes de marca, que são aqueles esportes em que seus resultados são expostos a partir de tempo, distância ou quilos, né? Então, todas essas provas de atletismo, por exemplo, corridas, ciclismo e assim por diante. Então vamos lá, alternativa A: patinação de velocidade, remo e ciclismo. E aí, perfeito, a gente já tem a alternativa que traz apenas exemplos de esportes de marca, né? Tanto a patinação de velocidade como as provas do remo e do ciclismo. A ideia é que vai vencer quem conseguir percorrer aquele percurso no menor tempo possível, né? Então o resultado vai ser exposto em tempo, em uma medida de tempo. Sendo assim, patinação de velocidade, remo e ciclismo, de fato, esportes de marca, né? De acordo com a classificação da BNCC, são considerados esportes de marca. No item B, ele fala de todas as provas do atletismo, e aí também é verdadeiro, né? As corridas, as provas de pista no atletismo, as provas de campo, que normalmente a gente vai ter uma distância, né? A distância que o atleta consegue saltar, que consegue arremessar, que consegue lançar determinado implemento. Então, de fato, todas as provas do atletismo são esportes de marca, porém, tanto bocha como golfe são considerados esportes de precisão, não esportes de marca. No item C, curling, tiro com arco e tiro esportivo também são considerados, classificados como esportes de precisão. No item D, ginástica artística, rítmica e nado sincronizado, na verdade, são esportes técnico-combinatórios, então falso. E por último, a alternativa é beisebol, cricket e softball, são na verdade esportes de campo e taco, então falso também. Primeira questão, de fato, alternativa A: patinação de velocidade, remo e ciclismo são esportes de marca. Primeira questão, alternativa A é a correta. Segunda questão: o princípio metodológico que se caracteriza por organizar o ensino de um determinado jogo esportivo a partir dos elementos técnicos e táticos que o constituem, articulando-os à medida que eles vão sendo aprendidos e o programa vai sendo desenvolvido até reuni-los na dinâmica do jogo propriamente dito, e aí a gente tem uma típica questão sobre pedagogia do esporte, né, sobre os métodos de ensino do esporte. E aí, quando a gente fala desses métodos, a gente vai ter duas principais correntes, duas principais linhas de pensamento a respeito do ensino do esporte. A gente vai ter uma metodologia, um método global ou global funcional, que a gente vai trabalhar o esporte do todo para as partes. Então a gente já vai ensinar o indivíduo a praticar aquele esporte, a aprender aquele esporte a partir do jogo, né? Então a gente vai passar do jogo para os fundamentos, as regras propriamente ditas. Ele já vai aprender jogando, ele vai aprender do todo para as partes. E a outra corrente, o outro método de ensino é o método analítico ou analítico sintético, que na direção contrária do global funcional, a gente vai das partes
para o todo. Então a gente vai ensinar fundamento por fundamento, elementos táticos, regras, até que reunindo tudo o indivíduo consiga praticar o esporte, praticar o jogo por completo. Então no método global funcional a gente passa do todo para as partes, do jogo para os fundamentos, enquanto que no método analítico sintético a gente passa da parte para o todo, dos fundamentos, das regras, dos elementos técnicos e táticos para o jogo propriamente dito. Então, nesse caso, como a gente vai ter o ensino de um determinado jogo esportivo a partir dos elementos técnicos e táticos, articulando as medidas que eles vão sendo aprendidos e o programa vai sendo desenvolvido até reuni-los na dinâmica do jogo propriamente dito. Então, a gente vai ensinar os elementos técnicos e táticos por partes até reuni-los na dinâmica do jogo por completo, o jogo propriamente dito. Então, nesse caso, nós vamos estar falando do método da corrente de pensamento do ensino de esportes, que é o método analítico sintético. Segunda questão, então, alternativa B é a correta. Terceira questão, analise o trecho a seguir. Tal princípio aplica-se na construção dos processos de ensino e aprendizagem e orienta a escolha de objetivos e conteúdos, visando a ampliar as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. Busca-se legitimar as diversas possibilidades de aprendizagem que se estabelecem com a consideração das dimensões afetivas, cognitivas, motoras e socioculturais dos alunos. Trecho aí dos PCNs, né? O trecho citado diz respeito a qual princípio que norteia a educação física no ensino fundamental, conforme os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. E aí, quando a gente fala dos PCMs, a gente tem que relembrar que os seus princípios norteadores são três. O princípio da inclusão, o princípio da diversidade e o princípio da categoria dos conteúdos. No princípio da inclusão, a principal ideia é de fato incluir os alunos na cultura corporal de movimento e principalmente reverter um quadro histórico de exclusão e de seleção de indivíduos aptos e não aptos. Já no princípio da categoria de conteúdo, nós vamos ter aqueles conteúdos divididos, trabalhados em suas diversas dimensões, que são as dimensões conceituais, procedimentais e atitudinais. E por último, o princípio da diversidade, que é exatamente esse trecho que a gente encontra nesse enunciado, que ele vai orientar a escolha de objetivos e conteúdos visando ampliar as relações entre os conhecimentos da cultura corporal de movimento e os sujeitos da aprendizagem. Então, a gente vai ter diversas possibilidades de aprendizagem. O princípio da diversidade, então, vai trabalhar com a diversidade de conteúdos, a diversidade de realidades, a diversidade de inserção dos contextos sociais em que os alunos estão inseridos, Então, de fato, a gente vai trabalhar tanto a diversidade de conteúdos, os conhecimentos da cultura corporal de movimento, como as possibilidades de aprendizagem e as diversas realidades em que os alunos estão inseridos. Então, relembrando, nos PCNs, princípio da inclusão, princípio da diversidade e princípio da categoria dos conteúdos. Nesse caso, esse enunciado em específico vai estar trabalhando o princípio da diversidade. Terceira questão, então, item E é o correto. Quarta questão, a aptidão física relacionada à saúde está associada à capacidade de realizar as atividades do cotidiano com vigor e energia e demonstrar traços e capacidades associadas a um baixo risco para desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas. Um dos componentes relacionado à aptidão física e à saúde é. Então, é uma típica questão também sobre atividade física e saúde, mais especificamente sobre essa aptidão física relacionada à saúde. E quando a gente fala desse componente de aptidão física, nós vamos ter componentes de aptidão física de fato relacionados à saúde e componentes da aptidão física relacionados ao desempenho, à performance esportiva. Nesses componentes, os componentes que também são da saúde também estão presentes, porém a gente tem outros componentes da aptidão física que vão estar relacionados especificamente com a performance, com o desempenho esportivo. Quando a gente fala da aptidão física relacionada à saúde, nós vamos ter como componentes a força muscular, a resistência muscular localizada, flexibilidade,
a aptidão cardiorrespiratória e a composição corporal. Então, esses são os 5 componentes da aptidão física relacionada à saúde: força e resistência muscular, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória, ou cardiovascular, e a composição corporal. Todos os outros elementos da aptidão física vão estar mais relacionados aos componentes da aptidão física relacionada à performance, ao desempenho esportivo. Então, potência muscular, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação motora e assim por diante. Na aptidão física relacionada à saúde, vão ser especificamente esses componentes: força e resistência muscular, flexibilidade, aptidão cardiovascular ou cardiorrespiratória e composição corporal. Então, nesse caso, a partir das alternativas em que ele fala coordenação, força explosiva, que a gente chama também de potência muscular, agilidade e velocidade, da alternativa A à alternativa D, são todos componentes da aptidão física relacionada ao desempenho, à performance esportiva. A única que de fato está relacionada à aptidão física relacionada à saúde, a aptidão física e à saúde, é a alternativa E, resistência muscular localizada. Então, quarta questão, a alternativa E é a correta. E quinta questão, analise o trecho a seguir. É apresentada como opção metodológica em oposição à proposta mecanicista, baseado nos trabalhos de Piaget e voltada para o ensino fundamental. Levanta a questão da importância da educação física na escola, considera o conhecimento que a criança já possui, independentemente da situação formal de ensino, porque a criança, como ninguém, é uma especialista em brinquedo. Resgata a cultura de jogos e brincadeiras dos alunos envolvidos no processo ensino-aprendizagem, incluindo brincadeiras de rua, os jogos com regras, rodas cantadas e outras atividades que compõem o universo cultural dos alunos. Nessa proposta, o jogo enquanto conteúdo estratégia tem papel privilegiado. O trecho citado diz respeito a qual abordagem ou tendência pedagógica da educação física. E aí, também uma típica questão sobre abordagens pedagógicas da educação física. Normalmente, quando a gente tem questões sobre abordagens pedagógicas, o interessante, o importante é a gente procurar as palavras-chave que fazem menção, que são relacionadas a determinadas abordagens pedagógicas. Inclusive, a gente tem aqui no nosso canal uma minissérie de vídeos curtos chamada Minissérie das Abordagens Pedagógicas em 1 minuto, onde a gente trabalha aí 7 das principais abordagens resumidas em 1 minuto, trabalhando exatamente as suas principais palavras-chave. Se você não assistiu, recomendo bastante, porque vai ajudar muito nessas questões sobre abordagens pedagógicas e é inclusive essa estratégia que a gente vai utilizar para resolver essa questão. A partir desse enunciado, a partir desse trecho, a gente consegue destacar alguns pontos que vão facilitar bastante a gente resolver essa questão. Primeiramente, é uma proposta, uma abordagem que surge em oposição à proposta mecanicista, porém, esse na verdade é um ponto em comum a basicamente todas as abordagens pedagógicas da educação física. Porém, a gente tem uma palavra-chave aqui que é baseado nos trabalhos de Piaget. Então, a partir do momento que a gente sabe que a abordagem tem como base os trabalhos de Piaget, a gente já consegue filtrar bastante aí as abordagens pedagógicas. Segundo ponto importante é que essa abordagem vai considerar o conhecimento que a criança já possui. Então, considera o conhecimento prévio do aluno. E outro ponto fundamental é que ele vai resgatar a cultura de jogos e brincadeiras, incluindo brincadeiras de rua, jogos com regras, rodas cantadas, o jogo e a brincadeira popular. Então, a partir desses pontos chaves, uma abordagem baseada nos estudos de Piaget, que considera o conhecimento prévio do aluno e tem aí o jogo enquanto conteúdo, estratégia privilegiada, um foco realmente nos jogos cantados, nas brincadeiras de rua, nos jogos de regra. Todos esses elementos fazem com que a gente saiba que esse trecho vai estar relacionado à abordagem construtivista, interacionista, uma abordagem aí que tem como obra de referência a Educação de Corpo Inteiro do João Batista Freire. Então, a partir desse trecho, a partir dos elementos chaves que a gente pesquisa nesse enunciado, a gente sabe
que vamos estar falando da abordagem construtivista interacionista. Nesse caso, quinta questão, a alternativa B é a correta. E com isso finalizamos essa nossa terceira aula sobre a banca Legatus. Espero que tenha gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram ou também pelo nosso e-mail. E lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.